meu povo, estamos aqui para mais um Guiados em Cristo. Hoje trouxemos aqui o Padre Júlio e vou passar a palavra para ele se apresentar e falar um pouquinho. Um pouquinho de mim, né? Um pouquinho de você. Tá bom. Obrigado, André, pelo convite. Então, eu sou o Padre Júlio Nascimento, sou missionário redentorista, natural de Salinópolis, no estado do Pará, né, uma região litorânea. Quando a gente fala Pará, o pessoal já pensa logo que nós somos da capital, Belém. Mas não. Então, como Pará, assim como o Amazonas, são dois estados muito grandes, é bom identificar que eu fico mais ou menos lá no lado do Nordeste paraense. Cidadezinha pequena. Aqui em Guaratuba é bem interessante, né? Aqui em Guaratuba, de onde nós falamos. Então, mais ou menos a mesma quantidade da população, e quando é o verão do Pará, lá é o ano inteiro de verão, mas quando chega o tempo das férias, o povo desce tudo para aquela região e, assim como aqui em Guaratuba, aumenta o número, né, da população. Sim. Cidade turística também, né? Já vou iniciar com uma pergunta aqui sobre a sua adaptação de lá para cá. Muda muito a cultura, né, da cidade, dos costumes. O senhor já se adaptou bem nessa região aqui? Como eu já passei por aqui em 2021, assim que eu ordenei, eu fui ordenado em 2019 de dezembro de 2020. Então, quando foi em 2021, fui convidado a trabalhar em Paranaguá. Fiquei mais ou menos 3 meses em Paranaguá, de janeiro, fevereiro e março. Quando foi em abril, eu vim para cobrir umas férias do Padre Luiz e acabei ficando por aqui até voltar para Lages, onde realmente era a minha missão como missionário. Sim. O senhor também foi para Portugal, né? Estive 2 anos, 2 anos e meio em Portugal. Cheguei agora, então, no início de setembro, 1º de setembro, cheguei aqui em Guaratuba para novamente iniciar novamente uma missão aqui agora como vigário da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, tendo o nosso confrade, o Padre Wellington, como pároco desta paróquia, e o Frade Vinícius, né, que já estavam aqui antes de mim, e eu vim para colaborar com eles também nessa missão. Hoje a gente trouxe uma passagem aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse evangelho, né? Sobre essa passagem. João 14, do versículo 1 ao 6. Eu vou iniciar lendo ela aqui e aí a gente vai conversando falando sobre, ver o que Deus fala sobre essa passagem para nós hoje aqui. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conhecerias meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Palavra da salvação. Essa passagem aqui, ela é muito conhecida, esse versículo 6, né, que Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ela é algo assim que é muito profundo se a gente parar para ver, né, para analisar e sentir a presença de Deus nessa passagem, onde Ele nos guia, onde Ele nos mostra
e onde ele nos dá a vida ali, né, a luz da vida já aqui nessa terra, se a gente entrar nesse caminho, se a gente for conhecendo a verdade, né, de Cristo. No comecinho do Evangelho ali fala: não perturbes os vossos corações, credes em Deus. O que o Senhor tem para nos falar hoje sobre esse Evangelho, Padre Júlio? Então, André, se a gente for voltar um pouquinho antes, o contexto do Evangelho, Jesus, ele começa então uma oração de despedida com o povo, né? No capítulo 14, né? Então, um pouquinho antes, no capítulo 13, no final do capítulo 13, a gente percebe a oração de despedida de Jesus para com os seus discípulos. Então, Jesus vai preparando os discípulos já para que eles compreendam que está chegando o momento dele se entregar a própria vida como doação total. E então os discípulos começam a ficar preocupados, né? E aí, como é que vai acontecer depois que Jesus partiu? O que vai acontecer com a comunidade? Então, Jesus ele já começa o capítulo 14 pedindo para que eles acalmem o coração. E a partir daí ele vai revelando, fazendo uma promessa. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar uma casa para vocês. Essa casa terá muitas moradas, né? Eu vou preparar um lugar. E esse é o lugar que nós acreditamos, o mesmo lugar que Jesus já anuncia como o reino dos céus. A gente percebe esse momento de Jesus. Ele fala ali, né, as 3 palavras, né, o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho, eu coloquei aqui assim algo simples, né, eu fiz um rabisco aqui. Ele nos santifica, nos ensina, gera virtudes, e ele é um caminho reto, né? Até fala do caminho lá no Evangelho de Mateus, que fala do caminho estreito também, pode ter já uma relação com Jesus, né? O que a gente precisa fazer, né? Que fala lá que largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, mas estreito é um caminho que vai nos levar à salvação. A questão do caminho é esse caminho de santidade. Se a gente for para analisar essa fala de Jesus, aquela é bem pertinente, porque em alguns momentos João Batista, antes de batizar Jesus, ele fala que ele não é, né? Eu não sou aquele que vocês pensam que eu sou. Até mesmo antes da morte dele, ele confirma isso. Sim. Eu não sou aquele, ou seja, eu não sou. João Batista ele vai falando durante toda a missão dele que ele não é. E nessa passagem aqui, Jesus ele afirma aquilo que ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Justamente é o caminho que nós devemos seguir, a pessoa que nós devemos seguir. Ele é o mestre, né? O caminho é o mestre quem vai fazendo o caminho e nós vamos caminhando então atrás dele. Sim, nós podemos fazer relação sim com aquela passagem tanto do caminho largo e caminho estreito. Ele é esse caminho estreito porque muitas das vezes existe uma dificuldade muito grande em seguir Jesus Cristo, né? Só que isso a gente não pode resumir assim, então é impossível seguir Jesus Cristo. Não. Nós precisamos abrir o nosso coração para seguir Jesus Cristo. Nós precisamos nos deixar moldar pelo Espírito Santo para seguir esse caminho. Ele já nos apresenta o caminho, é Ele. E depois Ele vai apresentar a verdade. Que verdade? É Ele. Ele é a verdade. Não existe uma outra verdade no mundo. Ali eu separei até... eu acho que no capítulo 12 do Evangelho de São João, se eu não me engano agora, tá lá: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? É algo que a verdade é uma só, né? A verdade é Jesus Cristo e a gente tem que conhecer
E falando em caminho, né? O caminho está na palavra, né? Ele já nos mostra aqui tudo o que é preciso fazer. E é a própria verdade, né? Que se faz presente, como diz no início do Evangelho de São João também, até que hoje a gente estava comentando, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o próprio Jesus, é o Verbo encarnado, que aqui nos fala e nos orienta, né, para esse caminho. Como padre, assim, hoje nesse seu caminho, né? Como foi para você iniciar essa vocação e seguir o caminho de Jesus e sendo, né, ali moldado? Eu creio que a gente tem que fazer muitas renúncias e adaptar, né, a nossa vida à vida de Jesus para ser transformado, eu falo assim, a gente precisa ser configurado a Cristo nesse caminho de santidade, né, para poder estar em comunhão com Jesus, né? É assim, falar da minha vocacional, a minha vida vocacional nesse sentido do caminhos é interessante porque eu acredito que os meus primeiros passos vocacionais foi quando eu ainda estava na catequese. Depois eu comecei a fazer parte do grupo dos coroinhas da igreja e eu fui gostando de estar naquele ambiente. Na minha época, na minha cidade, digo assim, lá na minha comunidade, esse ambiente era muito acolhedor. Sim. Porque eu tinha muitos amigos, então, coroinha, e a gente fazia a bagunça da igreja. Nós éramos felizes, eu digo assim, que tudo que a gente fazia era muito motivo de alegria ali para a igreja. Sim. Tanto é que eu acho que os momentos da minha infância mais felizes foi nessa época. E o que nós fazíamos? Nós ajudávamos não só no altar, nosso serviço não era só servir ao altar, mas depois que todo o povo de Deus participava da missa, quem limpava a igreja éramos nós. E ficava naquela brincadeira, tipo assim, não era um serviço que a gente achava cansativo, e ter que limpar a igreja, não, todos os coroinhas, até muitas das vezes aqueles que não iam servir, eles iam para a igreja para a gente ficar justamente no pós-missa para limpar a igreja. Sim. Então aquilo... E ali foi despertando a minha vocação. E eu lembro que logo no início começavam a fazer os encontros vocacionais, eu tinha uns 13 anos, eu nem sabia o que era, mas eu comecei a participar. Né? Eu era vocacionado, eu dizia para todo mundo que eu era vocacionado, mas nem sabia o que significava a palavra vocação. Depois que, então, com meus 15, 16 anos, que eu fui amadurecendo essa ideia. Sim. E a minha entrada no seminário, ela se dá também naquela fase que a gente passa, né, da adolescência para a vida, para a juventude. Sim, sim. Né? Então aquilo é um baque muito grande, porque eu entro no seminário com 20 anos. E aí? E a juventude, que a gente espera, assim, a gente espera tanto pela juventude para aproveitar a vida, para ir para festas. É preciso renunciar, né, a muitas coisas. De certa forma é isso que a gente faz. Mas a gente vê que é um caminho muito legal, assim, que a gente entra, né? Muitos que entraram comigo sonhavam em ser padres. Eu queria discernir a minha vocação, eu nunca falei que eu ia ser padre, eu nunca falei para ninguém. Sim. Naquela época eu não falava isso. Eu tô aqui para discernir, eu tô aqui para conhecer um pouquinho mais. E o Senhor foi confirmando cada vez mais esse chamado. No decorrer do caminho? Sim, no decorrer do caminho o Senhor ia confirmando. E eu tive assim a oportunidade de na experiência vocacional, lidar com vários tipos diferentes de pessoas, né? Tanto com as crianças, quanto os jovens e até os mais velhos nessa caminhada. E eu acho que isso vai me moldando também como ser humano, como pessoa e encontrando sentido para a minha vida. Porque nessa caminhada a gente precisa encontrar o sentido. O que Deus... A gente precisa fazer a pergunta, né? O que Deus quer de mim? Sim. O que Deus espera de mim? E foi nessa descoberta, assim, da minha vida que
Deus ia falando e apontando mais ou menos aquilo que eu ia seguir. Pensei muitas vezes desistir, porque no caminho existem também muitas dificuldades, né? Sejam elas financeiras, sejam elas interpessoais e até mesmo as crises que nós temos em relação à própria vocação, à própria vida. Isso acontece muito. Então, tiveram muitos momentos também que eu, no meio do caminho, eu parava. Eu ficava analisando para onde é que vai a minha vida. Eu acho que nesses caminhos a gente passa pelos desertos também, né? E parece que nada está acontecendo e parece que não vai. E às vezes a gente até se chega a perguntar, será que é para mim? Será que não é, né? E tem que perseverar, né? E é interessante, assim, sabe, porque a vida dos santos me ajudava muito a superar esses momentos. Porque eu via, não no santo da minha congregação, que também passou por essa fase, mas eu via muito em Madre Teresa de Calcutá. A Santa Teresa de Calcutá hoje sempre foi, como vocês costumam dizer, amiga, né? A minha amiga de vida era a Madre Teresa de Calcutá, que na vida dela eu achava inspirador o fato dela sair da cidade dela, ir à Índia, né? Lá em Calcutá e cuidar daquelas pessoas que passavam necessidades e para ela não importava a religiosidade deles, o importante é que ela estava fazendo ali para cuidar dos outros, sim, dos outros filhos de Deus, que não conheciam esse Deus como nós conhecemos. Talvez por isso eu acho que eu tenho essa liberdade muito grande de acolher outras pessoas nesse sentido, né? Porque eu vi a Madre Teresa e vejo até hoje esse sinal de Jesus Cristo que independe da sua religião, o importante é você acolher o outro, sim, e ajudar o outro naquilo que ele precisa. Madre Teresa foi uma santa que sempre me inspirou muito inclusive a minha meu dissertação da teologia foi inspirado nela. Legal. Tem uma frase que eu falo, né? Que Deus só quer coração simples e humilde, né? Um coração aberto para que Ele derrame a graça e transforme. E às vezes a gente não precisa se apegar a muitas coisas, né? Porque só precisa tomar a decisão e Ele vai mostrando e vai preparando na humildade ali, nas virtudes. E eu fiz essa pergunta sobre a sua vocação porque o sacerdócio, né? É um caminho longo, né? Não é algo assim, eu vou ser e faz e pronto. Precisa tempo, precisa discernir, precisa esperar em Cristo, ser provado, né, em Cristo para fluir. Mas eu sempre tive muito cuidado, eu não gosto de usar palavras assim, sabe? Tipo, eu vou ser, eu vou fazer. Eu acho que eu sempre tenho muito cuidado com essas palavras porque elas são palavras fortes. Sim. Então eu digo assim, eu costumo dizer que eu estou sendo, né? Eu estou fazendo, porque eu prefiro estar em continuidade do que estar como se tivesse algo concluído. Na vida nada é concluído na nossa vida. A gente ainda está no caminho, né? Estamos caminhando. Depois ele fala ali... eu vou puxar sobre o capítulo 4, o versículo 4 ali, que ele fala: e vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Gera, eu acho que de tudo que, né, os discípulos passaram ali, né, com Jesus, eles tinham também as suas dúvidas, os seus medos, né, por mais que tudo que Jesus mostrou e ensinou a ele, e falava a eles o que iria já acontecer nessa preparação, né? Eles ainda não tinham fé o suficiente, não acreditavam verdadeiramente, pois não tinham recebido ainda o Espírito Santo, né? E ficava aquela dúvida, né? É justamente isso. Jesus já diz que eles conhecem. E conhecem, que é o próprio Jesus. Eles conhecem. O problema é que, como é um relato antes da ressurreição, eles não têm entendimento, o esclarecimento, porque
o Espírito Santo ainda não desceu sobre eles, né? Eles vão entender tudo isso a partir da descida do Espírito Santo. Então é aquela grande luta, né? Eu estou te seguindo. Por que eles seguiam Jesus? O que eles esperavam de Jesus? Que Jesus fosse tomar o poder de Jerusalém. Mas eles não estão falando do poder ele quer aquele poder físico, né? Ele vai assumir então o trono de Jerusalém. Eles esperavam um rei, ou seja, um rei físico. Não é esse rei que Jesus vem dizer que o meu reino não é deste mundo. Eles querem um reino deste mundo. Então, na concepção dos apóstolos, não ia acontecer nada com Jesus, porque ele ia conseguir então ocupar aquele lugar que ele deveria ocupar, que era ser rei de Israel. Ele foi prometido para isso, e o povo espera então que ele se torne o rei do povo. Eles não estavam entendendo ainda. Não entendiam a mensagem. Então ele se apresenta, eles sabem, né? Eles sabem que diz assim: vocês conhecem o caminho, vocês precisam enxergar só isso. E é interessante como Jesus ele apresenta. E o mais bonito do Evangelho de São João, no meio disso tudo, é que esse Evangelho ele é regido pelo amor. Deus que demonstra esse amor pela humanidade. Então, quando ele fala que eles conhecem o caminho, quando ele fala que eles sabem para quem é o caminho, é porque Jesus já falou do amor anterior, né? Ele já falou que o caminho é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Façam isso e vocês terão o reino dos céus. Tudo aquilo que a gente espera, aquilo que a gente não quer que os outros nos façam, a gente também não faz ao outro. Aquilo que a gente faz ao outro, a gente também tem que esperar algo em troca. Porque parece que Jesus usa muito a lei do retorno. E, de fato, né, acontece. Sim, aqui no versículo 26 fala, né, dessa continuidade, né, dele dizendo que disse-vos estas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá vos ensinar todas as coisas e vos recordará de tudo que eu vos tenho dito. E isso vem até nos nossos dias atuais, né? Que a palavra é viva e Deus fala conosco através, né, do Espírito Santo que habita em nós. Sabe o que é interessante nessa leitura? São os verbos, né? Tu já reparou nos verbos? Primeiro verbo dessa parte que a gente leu aqui, né? Cesse a perturbação do vosso coração. Primeiro a gente vai cessar. Depois é necessário acreditar. Creia em Deus. Toda vez que eu leio uma palavra, eu fico observando os verbos. Sim. Crer em Deus. Crer. Nós precisamos acreditar em Deus. Depois, Jesus vai falar um pouquinho dele. Eu vou preparar um caminho. Ou vou preparar um lugar. Ou seja, é um Deus que sai para preparar um lugar para a humanidade, né? Essa humanidade convertida, uma humanidade também talvez não tenha conhecimento do próprio Deus, mas que ainda assim ele vai preparar um lugar para todos, né? E depois que ele tiver preparado esse lugar, ele voltará para nos buscar, porque ele quer nos levar para ele. Ou seja, é um Deus que não quer se separar do seu povo, dos seus filhos. Tem um amor e uma misericórdia imensa, né? Sim, é muito, eu digo assim, que é muito profunda essa passagem aqui, quando a gente olha atentamente desde que o Espírito Santo nos conduz. Sim, sim. Tanto fala, né? Fala muitas coisas, né? O eu sou ali já no começo, que nem o Senhor vinha falando. Se eu não me engano, Deus falou para Moisés, né? Nos certos pontos lá, quem eu falo que o Senhor fale que eu sou. Eu sou o Deus, né? Eu posso tudo, eu faço. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele fala, eu sou a luz, eu sou o pão da vida. Mas se tu for ver, André, um pouquinho do que fala logo na introdução de João
do Evangelho é que na própria palavra de Deus, o autor ele vai colocar sempre essa comparação de Moisés e Jesus. Moisés, que era o profeta, né? Jesus, que é o profeta por excelência, né? Então ele vai colocar sempre essa comparação. Moisés falava pela boca de Deus, né? Deus fazia com que Jesus não. Jesus ele fala em nome do próprio Deus. É interessante isso. Quem elaborou, colocou essa parte da Bíblia, ele traz muito isso. A diferença entre Moisés e Jesus. Sim, sim. Jesus é o próprio, né? Uhum. E aí é interessante que ao longo do texto, Jesus, então, ele vai afirmando cada vez mais, né? Que ele já afirma que ele virá, nos levará com ele. E aí ele vai dizer, aonde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, eu não vou estar sozinho, vocês estarão comigo. Sim, sim. Não fiquem preocupados, porque para onde eu vou, vocês irão comigo. E a gente percebe o quê? A gente percebe que esse Deus não se separa do seu povo. E aí ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém passa pela porta estreita se eu não permitir. Ou seja, ele é, né, ele é o Redentor, ele é a redenção. É bonito perceber isso em Jesus. Muitas das vezes a gente não para analisar quem é Jesus na minha vida, né? Sim, sim. Fica muito superficial, né? E a gente não consegue aprofundar essa importância. Às vezes não dá valor, né, para a vida eterna lá. Espera viver só o hoje e amém, né? E é uma das perguntas assim que eu faço muito, assim, por onde eu passo, eu espero um pouquinho, mas eu faço seja na catequese, seja para os jovens, eu pergunto, quem é Jesus para você? Porque a gente deve se perguntar quem é Jesus, mas não esse Jesus aqui que a gente escutou falar, sim, mas esse Jesus que dentro da minha história ele já falou, sim, né, na minha vida, aonde eu estava, de onde o Senhor me tirou, aonde o Senhor me colocou, para que eu testemunhe Ele. Eu vejo assim, muitas das vezes os relatos de muitos testemunhos, eu acho muito bonito assim para perceber o que eu fazia antes, sem Jesus, sem conhecer Jesus, o que eu faço depois de conhecer Jesus. O encontro ali gera fé e conversão, né? Que ali eu falo assim, a fé é como se criasse essa conexão com Jesus, né? O Deus, por exemplo, no sacramento, né? O Deus visível que se faz invisível ali naquela matéria. E eu te digo assim, que dentro dessa perspectiva vocacional da minha caminhada, eu ficava imaginando assim, como eu disse, eu vou sair, eu estava entrando na juventude, então os meus amigos todos se divertindo e eu dentro do seminário. E muitas vezes eu pensei em sair. Sim. Mas todas as vezes que eu pensava em sair, sempre alguma coisa me fazia permanecer. Sempre, sempre, sempre. Todas as vezes. Eu chegava, uma vez eu quis sair, eu comentei com uma pessoa, do nada, no meio da aula, aí vão me ligar. Eu digo, gente, calma, ainda não é agora. Eu tô pensando, tô trabalhando nisso. Depois na época do noviciado também, pensei em desistir. Chega o meu provincial e diz assim, não, faltam poucos meses, aguenta mais um pouco. E aquilo ia confirmando, sabe? Através da oração, eu rezava muito. Eu ensino o pessoal um jeito de rezar o texto meio que diferente. Sim. É o mesmo texto, só que acrescentando as intenções, que aquilo me libertava muito das dificuldades internas e que eu passava, né? Sim. Que eu lutava contra. Então é interessante, e aí eu posso dizer assim, Deus é aquele que me tirou de situações que eu queria estar, e muitas das vezes ele me apresenta uma o caminho dele, né, o próprio caminho dele diz assim, olha, tem que voltar, e a gente acaba
seguindo o caminho dele. É a passagem de Mateus, né, que fala, né, do caminho largo e espaçoso que leva à perdição, que é o mundo, né? E o caminho com Jesus, que tem que ser um caminho reto, né, que exige, né, o esforço, a dificuldade que a gente precisa passar através das nossas renúncias, das vontades, né? E uma coisa que é importante, assim, muitas das vezes as nossas falas, né? Como se eu tivesse saído do mundo. Não, a gente não precisa sair do mundo. A gente precisa olhar o mundo com o olhar de Jesus Cristo. E isso é importante. Sim, a gente está no mundo, né? Porque eu não posso dizer assim, eu não vou mais fazer as coisas do mundo. Gente, mas qualquer coisa que a gente faça hoje é do mundo. O que eu preciso fazer? Justificar as coisas que eu faço. Não é isso que muitas das vezes vocês aprendem? Eu digo assim, um lavar louça, não é cristificar aquele momento de lavar louça, entregar para Deus, ou varrer uma casa, entregar a Deus. Então, é cristificar o meu ordinário, para que o meu ordinário se torne extraordinário aos olhos de Deus. Se a gente pegar a palavra e aplicar ela na nossa vida, a gente vai aplicar no mundo, né? Que a gente vive e vai transformar esse mundo também, de certa forma, através do nosso testemunho e exemplo, né, de cristão. Então, é isso. Existe... Vou fazer uma pergunta, padre. Quais são as ferramentas que te levam para o caminho, para você falar aqui para o pessoal que está ouvindo, né? Quais são as formas de a gente entrar nesse caminho, na verdade, que nos liberta através das ferramentas hoje que a igreja mesmo até nos disponibiliza? Eu costumo dizer que os cristãos hoje, por mais que nós tenhamos muitos, eu digo assim, nós temos muitos instrumentos para estudar, né? Sim. Cartas apostólicas, a Bíblia, próprio Catecismo da Igreja Católica. Nós temos diversos instrumentos que a gente possa utilizar e trabalhar isso daí. O problema do ser humano hoje é que ele não quer ler. Tudo muito rápido e prático. Tem que ser coisas rápidas e não quer ler. Então, se tu dá uma informação, aquela informação eles tomam como verdade e não querem aprofundar. Eu digo assim, não é assim. Sim. Eu acredito que para você amadurecer a sua fé, para você crescer na santidade, é necessário muito além da oração, que é importante, nós devemos rezar, ter o contato com a palavra de Deus. Isso é primordial porque cristão que tem Bíblia em casa diz assim, mas a minha Bíblia está lá no meio da sala de enfeite, isso para mim não serve de nada. Então, a palavra de Deus ela tem que ser comida, né? Era o profeta. Tem o profeta Isaías, se eu não me Acho que é o profeta Isaías que falava sobre comer, então ela tem que ser, muitas das vezes ela vai descer como um fel, né? Aí depois ela vai adocicando, então é mais ou menos assim a palavra de Deus. A gente tem que eu digo que é importante, então a oração, a leitura da palavra e a leitura também dos documentos da igreja que nos ensinam, além da vida dos santos. Sim. Porque foi uma das coisas que na minha juventude eu li muito, foram a vida dos santos. Eles nos dão bons testemunhos, né, e mostra, né, o caminho, como aperfeiçoar. Sim, você sabe assim que você não é o único que passa dificuldade. Porque quando a gente olha para os santos, a gente já imagina que estão santos. Mas quando você entra mesmo na história da vida deles, vocês percebem que eles eram homens e mulheres igual a nós. Também que tiveram as suas dificuldades, que eram homens e mulheres frágeis. Tinham seus defeitos. Mas que buscaram esse encontro com Jesus Cristo. É isso mesmo, esse caminho nos santifica, né? Nos torna santo, né? No catecismo fala, a gente se torna santo, né, pelo nosso batismo, e no mundo tem, né, algo que nos tira desse caminho, né? E a gente precisa perseverar e persistir, voltar para o caminho e se libertar, né? A liberdade ali, a verdade, né?
nos liberta, né? Quebra essas correntes que nos tira do caminho para que a gente continue caminhando. Gera uma amizade com Jesus, uma sinceridade, né? Eu até anotei aqui a passagem de João 15:15, que ele fala assim, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Então, a gente vai caminhando e vai crescendo nessa intimidade com Jesus através das ferramentas, né, da Bíblia, da oração, do terço, de tudo que a igreja nos proporciona e dessa intimidade com o nosso Senhor, e assim vai gerando fé, né, que vai fazendo com que a gente vá se tornando amigo e que a gente vá conseguindo escutar o Senhor falando dentro de nós qual é a sua vontade. E isso é uma amizade que gera frutos, né, que nos transforma e que, Pra falar a verdade, Jesus é o nosso único amigo verdadeiro mesmo, né? O único que não vai nos trair. é verdade. Diga assim, você pode ter muitos amigos aqui na Terra, mas o verdadeiro só Jesus Cristo. Diga assim que se a gente não tiver ele amigo, uma pessoa que você todo o tempo recorra, é difícil passar dessa vida assim. Por isso que também, quando a gente volta um pouquinho mesmo no capítulo 15, a gente vai perceber que Jesus nos convida sempre a permanecer nele. Sempre fora dele, toda a nossa vida, ela vai para o beleléu. Sim, em Jesus Cristo, a nossa vida, ela se santifica. Esse é o convite. Esse é o convite de sermos homens e mulheres santos. É o convite de Jesus. Sim, sim. Você falando, me veio a passagem aqui, né, que já no capítulo 15, né, que fala da videira, que a gente tem que estar ligado à videira, se o ramo for cortado, fora ele vai morrer, né, vai secar. A videira é Cristo. E ele não quer nos perder. Essa oração de Jesus é uma oração que é muito, muito forte. Imagine você estar no final da vida e ao invés de pedir por você, você pede pelo outro, né? Porque todo tempo Jesus está dizendo, né? Sim. Comigo pode acontecer o que quiser, mas, ó Pai, olhai pelos meus irmãos para que eles não se percam, para que não sei o que. E Jesus, ou seja, sempre está preocupado com a humanidade, ele não está preocupado com ele. É muito... não sei como dizer a palavra, mas a gente não consegue, né? Os dons que a gente recebe não são para nós, né? São para pôr a serviço do próximo. Não tem como a gente fazer uma oração pela gente mesmo e... Eu acho muito bonito, assim, essa oração de Jesus. Sim, sim. Que mais adiante ele vai dizer, né? Eu não vos deixarei só, eu vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo. Ou seja, é uma preocupação com a humanidade. Sim. Hoje eu me pergunto assim, será que nós, enquanto cristãos, nós nos preocupamos com a humanidade? É uma pergunta que eu me faço, né? Porque eu vejo tanta intolerância religiosa, eu vejo tanto desrespeito com o outro, Sim, né? Com a liberdade, como hoje pela manhã nós conversávamos em relação à liberdade, né? Outro é livre. Eu posso mostrar um caminho, o caminho de Jesus Cristo, mas o outro vai decidir se ele quer ou não. é uma decisão, né? Eu digo assim, eu não posso enfiar a goela abaixo e dizer, não, agora você tem que seguir Jesus Cristo. Não. Eu acredito que pelo amor, pelo meu testemunho, eu acredito que as pessoas têm que seguir Jesus Cristo. Por aquilo que eu sou. A gente precisa testemunhar, né? Jesus. Muitas das vezes as pessoas não estão preparadas, né? Mas, enfim. Mas tudo tem o momento e a hora certa, né? E às vezes a pessoa não está preparada para receber uma palavra. E às vezes as palavras que a gente usa parece que é forte, né? Como eu digo assim, quem é aqui da paróquia sabe que muitas das vezes parece que a gente fala, e na nossa fala parece que é um tom de raiva,
Mas não é um tom de raiva, é um tom de certa forma, de posicionamento. A gente precisa se posicionar dentro dessa sociedade. Sim. E as pessoas não estão preparadas para aquilo, então, para aquele momento. Então, eu digo assim que isso talvez chegue de uma forma no coração das pessoas que ela fique chateada, seja com o padre, seja com alguém da igreja, né? Ai, mas porque a pessoa fala assim. Mas é porque é necessário, às vezes, acorda para a vida, a gente precisa acordar. A nossa palavra ela precisa ser, né, em certos momentos exortativa, edificar e acolher, né, também, né? Quando o Senhor fala ali, né, de que a gente não... Será que nós cristãos se preocupamos com o próximo, né? E a gente vê muitas pessoas, né, passando necessidades e parece que não tem o que faça para suprir tudo isso, né? E isso vem de um egoísmo, né, das pessoas que cada um vai querendo para si, e parece que as pessoas, né, que se colocam a servir a messe é grande, os operários são poucos daí, né, que não supre, não dá conta, e às vezes eu sofro às vezes assim de ver, né, alguém pedindo alguma coisa e eu não consegui ajudar naquele momento, né? E é interessante, né? Porque eu digo assim, e quem ajuda o outro é criticado, é duramente criticado pela sociedade. Sim, sim. Eu fico observando, assim, as pessoas que ajudam os outros. É, então, qualquer coisa que você faça é um motivo. Para que as pessoas ou se escandalizem ou falem que você quer aparecer ou você quer crescer. Então, aquilo que Jesus fala em relação à caridade é muito interessante. É o que a tua mão direita dá que a esquerda não veja, para que ninguém fique falando por aí. Seja algo bom, seja algo que não é tão bom assim para a sua vida. Então, para não escandalizar os outros, melhor que não saibam. Jesus sempre teve essa preocupação muito grande. Mas não significa que a gente não vá fazer a caridade, a gente tem que fazer a caridade. Porque São Paulo vai dizer também que a caridade salvará o mundo e salvará a nossa vida. Eu acredito muito nessas palavras de São Paulo. Só o amor, né? Se a gente é o que é o mandamento, né, de Jesus Cristo. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Porque quando tu falas assim das pessoas que estão passando necessidade, eu fico imaginando eu naquele lugar. Eu me imagino naquela situação. Outro dia, não é querer me engrandecer, não. Mas outro dia chegou uma senhora depois da missa que estava lá com um neto pedindo, né? Sim. Só que aí eu parei, geralmente as pessoas pedem mesmo, a gente já vem o pensamento que é para comprar droga. Naquele dia eu peguei, parei, eu perguntei pra mulher o que ela queria. Sim. E ela disse assim, a senhora disse assim que queria um remédio, que ela tava com a receita lá. Eu digo, não, pra comprar uma receita de aqui que eu vou comprar. Nem imaginava quanto era que ia sair o negócio. Mas eu fiquei olhando pra criança, eu fiquei pensando, eu digo assim, poxa, eu vim pra cá num domingo, embaixo desse sol, com essa criança, eu digo assim, é um sacrifício muito grande, a gente não sabe o que o outro passa. Assim, mas para dizer assim que às vezes a gente tem que parar de escutar o outro, tem que parar de escutar a história do outro, perguntar de onde é, de o que faz. E aí foi que eu fui descobrindo que ela era também, assim como muitos aqui na cidade, são catadores de papelão, né? Essas coisas. E a gente vai percebendo assim, então, que a dificuldade. Se hoje a gente reclama que ganha com salário mínimo não dá para viver, e esse povo que cata papelão que vende por uma miséria Nem também. sabe quanto que vai ganhar, né? Eu digo assim, se a gente reclama de um salário mínimo, não é que a gente deve estar satisfeito, tá tudo bem, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer assim que a gente tem que também dar valor àquilo que nós temos. Sim, sim. Às vezes a gente, né, é que daí entra, né, a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar pro irmãozinho, né?
E ali começa a vir, né, o julgamento, por que que tá ali, né, por que que não vai arrumar alguma coisa? Mas a gente não para pensar na história dele, por que que ele foi parar ali, né? E é isso que precisa trazer, né, para trazer essa compaixão, para tentar entender um pouquinho, né, e tentar ver se existe alguma forma de ajudar, de certa forma. A gente fez uma missão faz algum tempo atrás com os jovens, e saiu, né, entregar marmitas, e não só entregar, o objetivo era de sentar com eles e partilhar um pouquinho. E nessa conversa com essas pessoas, a gente acabou recebendo mais ensinamento do que levando para eles, porque eles têm já uma bagagem de vida, né? Eles têm muito a nos ensinar, e quando a gente fala de Deus com eles, parece que o próprio Deus fala neles, por eles, né, para nós, assim, para nos mostrar, para nos orientar, e ali na humildade, né, no sofrimento, né, no sacrifício deles ali de estarem num lugar que eles não queriam estar ali, né, mas eles estão porque às vezes eles já não encontram mais nada para continuar. Perder a esperança, né? E esse ano a gente celebra o ano da esperança, né? Peregrinos da esperança. E é uma das coisas que a humanidade hoje precisa recuperar a esperança. E entender, uma vez por todas, que a nossa esperança, ela não morre. Assim como Romanos 5,5, ela não decepciona, a esperança, ela não morre, porque a nossa esperança é Jesus Cristo e ela ressuscitou. Se Jesus Cristo ressuscitou, é sinal de que a nossa esperança também ressuscita. É essa compreensão. A gente ouve muitas pessoas falarem por aí, a esperança é a última que morre. Não, não. A esperança, ela não pode morrer. Diz assim, pode acabar aquele momento ali, mas depois você tem que acender a chama da esperança para que ela faça com que tu enxergue um futuro melhor. Esse negócio de que o mundo não tem mais jeito, de que as coisas não vão melhorar. Se todo mundo pensasse assim, imagine o caos que seria esse homem. Graças a Deus tem pessoas que rezam, pessoas que pensam diferente, que se doam um pelo outro também, né? Se doam, seja com alimentos, seja com remédios, seja com outras coisas. Eu digo assim, o importante é a doação, né? Doação também até da própria atenção, como tu colocas assim. É escutar o outro, saber da história. É muito fácil julgar. É muito fácil falar do outro quando você não está na pele do outro. Quando tu está na pele do outro, aí tu entende que as dificuldades, elas acontecem. Teve um dos relatos que eu me lembro assim, né, que o morador de rua falava pra gente que a família dele era bem de vida, e ele tinha o vício, né, das drogas, e ele estava tentando lutar, tentando sair daquilo, mas a família não trazia uma palavra de conforto. Eles só julgavam, diziam que era drogado, diziam que aquele ali não tinha mais jeito. E ele disse que certo dia ele pegou e sumiu de casa, saiu caminhando pela rua e nunca mais voltou. E eles vão longe, assim, sabe? Tem pessoas que pegam, eles falam, né, o trecho, e sai andando assim, sem rumo na vida, e vai muito longe. Eu já ouvi testemunhos de que pessoas vieram de São Paulo para cá a pé, andando assim pela rua, porque perderam a esperança da vida e não tinham mais nada, né? É por isso que eu digo assim, que quando a gente tem um sentido na vida, a gente vai longe, né? Mas sabendo aquilo que nós queremos seguir. E olhando para o texto, né? A nossa vida é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, porque a verdade, ela nos liberta. Ele é a verdade porque a verdade é Deus quem se faz homem no meio de nós e habita entre nós. Ele é a verdade porque nos apresenta a palavra de Deus sem julgamentos, né? Enquanto os fariseus, os doutores da lei, todo tempo usavam a palavra para
subjugar o povo, Jesus Cristo apresenta de uma outra forma, não é assim? Vocês entenderam de uma outra forma. Deixa eu mostrar então como é. Sim. E aí Jesus estabelece a lei do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e a vida, porque é essa vida que pulsa também nos nossos corações para que juntos possamos anunciar esse Jesus que é esperança a esses nossos irmãos. Sim. Esses irmãos que estão por aí abandonados, jogados, perdidos nas drogas, seja por uma desilusão amorosa, seja por problemas familiares, e que eles perderam o sentido da vida, mas eles ainda não desistiram de viver. Perceba isso. Estão vagando, né? Estão Caminhando, vagando, mas não desistiram de viver, porque se tivessem desistido de viver, tinham tirado a própria vida. Sim. Ou seja, são homens que ainda querem encontrar um sentido da vida. São mulheres que querem encontrar um sentido da vida. Então, eu pensar dessa forma também. Entra tipo como uma ovelha perdida, né? Acaba saindo do bando e indo para lugares que não lhe convém, mas por conta de estar sozinho, às vezes de se sentir sozinho ou de ser apontado e ninguém acolher, né? Então, para a gente finalizar, padre, esse momento aqui, de tudo isso que a gente falou, né? De Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qual que é a mensagem que você deixaria para o povo para buscar esse caminho, para encontrar esse caminho, para retornar para esse caminho? Eu digo que a partir da palavra de Deus, do encontro com a palavra, nós temos todos os ensinamentos que nós devemos seguir, que nós escutamos agora. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ou seja, é seguindo a palavra de Deus, é seguindo Jesus Cristo de todo o coração e, acima de tudo, se deixar moldar por Ele. Porque seguir Jesus é uma coisa, se deixar moldar por Ele é outra coisa. É quando eu me permito ser um jarro vazio, aonde eu deixo que o Espírito Santo me preenche. E aí eu vou mudando as minhas atitudes, vou mudando também os próprios ambientes onde eu vivo e frequentando cada vez mais lugares onde eu posso me santificar cada vez mais. Que o povo sinta esse Espírito Santo em seus corações e se deixe transformar por ele, porque é o que vai nos dar esperança para continuar seguindo. Devemos tomar a decisão de ir para a casa do oleiro, né, e de se deixar ser moldado e preenchido da maneira que Deus quer na nossa vida, buscando, né, através da palavra, através da própria igreja, né, pois precisamos ter vida fraterna, estar unidos, né, no mesmo corpo, para que assim a gente tenha força para continuar. E a vida fraterna é importante porque muitas vezes pessoas dizem assim, as pessoas só brigam na igreja, né? Isso fortalece a nossa, amadurece a nossa fé e amadurece também a nossa caminhada junto com os irmãos, porque se tudo fosse fácil, nós não estaríamos no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, encerramos mais um Guiados em Cristo, que essa palavra chegue e toque no seu coração, você que está aí conosco assistindo, que Deus abençoe, né? Eu vou pedir hoje para o próprio Padre encerrar aqui, pedindo, né, a bênção de Deus para nós que estamos aqui e vocês que estão aí assistindo. Eu agradeço pelo convite, André, agradeço de estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho, não sei se era aquilo que nós planejávamos, mas foi o que o Senhor planejou para nós. É isso aí, amém. Mas muito obrigado também a todas as pessoas que nos acompanham também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Bom Sucesso, desça sobre nós e nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Estamos juntos. Até o céu.